Olha só, suicídio não tira ninguém desse jogo não, tá? Só te enrosca mais ainda nele. Eu não falo isso baseado em nada concreto. Talvez eu tenha lido muito livro sobre o espiritismo quando eu era mais jovem e tenha ficado influenciada por suicídio ser um pecado, ou que seja, que pecado signifique. Mas fora isso, eu diria que o que eu sinto com relação a tudo que eu já li, eu vi, a compilação que eu faria com relação ao suicídio, é que ele só te fode mais. Estou cansada de falar que eu não sei qual é a saída da Matrix, mas me parece que a única saída possível é passar através. Tudo que você resiste, persiste. Tudo que você foge de, vira um fantasma. Então, a única maneira de fazer com que toda dor, toda angústia ou toda matrix passe é a gente ir através, vivenciando isso da melhor maneira possível, que isso tudo é uma experiência da consciência. Parece que nós somos consciência se experimentando na matéria. Ou Deus se experimentando na matéria, o que quer que vocês queiram chamar, também não sei. Não é. Quando a gente morre, não muda de consciência, a gente leva a nossa percepção de consciência com a gente, então no final das contas não muda nada. Se você acredita nesse jogo, se você acredita nessas histórias e narrativas daqui o suficiente para achar que a sua única saída é tirando a própria vida e não se conectando com a vida com V maiúsculo dentro de você, que em última instância seria o Deus pulsante, a luz, a centelha divina vibrante dentro de você, quando você morre você não vai mudar. Sim, eu diria que o maior problema dos suicidas seria essa falta de conexão com vida a ponto de achar que tirando a própria vida, isso passa. Isso só piora. Então, se você não tem vontade de viver, se você gostaria de tirar a própria vida, o conselho que eu te dou é para você justamente passar a viver, passar a se conectar com o que tem de vida na sua experiência e parar de olhar para esse copo meio vazio e começar a ver ele meio cheio. Assim, é trabalho com formiguinha, mas é a única chance. Dizem que quanto mais a gente pratica gratidão pelas coisas pequenas da vida, mais a vida vai trazendo mais situações para que a gente se sinta grato. Gente, eu não sei o que é esse mundo, mas ele me parece realmente ser tipo a base de algoritmo. Quanto mais você concentra numa coisa, mais você recebe daquela coisa. Que nem quando você compra alguma coisa online, que depois o algoritmo da internet vai te mandando sempre aqueles mesmos produtos para você comprar. Me parece que isso acontece na vida real. A gente tem que sacar isso para usar disso a nosso favor. Lendo disso, mesmo que você esteja num espiral negativo, que só está vindo coisa ruim para você, para e fala, opa, peraí, eu comprei o produto errado e agora o algoritmo dessa vida está me dando mais desse produto errado. Para. Tenta mudar o ângulo pelo qual você está vendo a coisa. Tenta mudar a sua percepção de realidade com relação àquilo. Busca uma centelhinha de alguma coisa boa que você possa sentir gratidão naquele momento, naquele turbilhão que está à sua volta, para você com isso ir mudando a sua conexão de algoritmo aqui dentro. O que quer que isso seja. Então, quer se livrar do que você está vivendo? Olha para isso por um outro ângulo. Tenta ver de uma outra maneira. Tenta não se envolver tanto naquilo. Dizem que os sentimentos bons ou ruins, tudo que eles querem é ser sentidos. Então sinta o que você tiver que sentir. Agora não se envolva demais naquela emoção que aquele sentimento traz. Lembra que aquilo está só passando por você. Vocês sabiam que em Irish, que é na língua nativa irlandesa, eles não falam eu estou triste ou eu estou feliz. Eles falam a felicidade está sobre mim, a tristeza está sobre mim. Isso é um baita pulo do gato para você sacar que você não é aquele sentimento e emoção. Você está vivenciando aquilo naquele momento para você não se confundir com o que você não é. É difícil saber o que a gente é, entendeu? E ficar assim, eu mesmo não sei. Mas enfim, a gente fica se confundindo o tempo inteiro com as experiências que a gente vive, com o que a gente pensa e sente. E talvez isso sejam só realmente situações que passam por a gente e não seja a essência da gente.
Tem como eu falar isso de uma maneira mais simples. E no final das contas, tudo que eu quero falar é o seguinte: se você tem vontade de se matar, não se mate, porque só vai piorar. A única coisa que eu tenho pra te dizer. Busque ajuda, ajuda profissional, ou fale com as pessoas, peça ajuda. Mas não sucumba a pensamentos e emoções que podem, inclusive, nem ser seus. Podem estar sendo implantados na sua mente dentro dessa prisão mental que a gente vive. E como se sai disso aqui? Mas o que me parece ser possível é a gente interagir menos com um padrão de Matrix e passar de repente a interagir mais com outros padrões de Matrix, mesmo que a gente consiga acessar uma Matrix dentro de uma outra Matrix, mas a gente sai dessa que a gente está, que é surreal, para uma um pouquinho melhor. É o que me parece possível. Eu acho assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez é para matar um leão por dia, não são 10. Nesse vídeo, porque há 2 dias eu recebi notícias de que um conhecido querido se matou aos 45 anos de idade. E eu lamentei muito. Por isso que eu venho nesse vídeo falar especificamente sobre suicídio, para você que eventualmente tenha passado pela sua cabeça. Gente, eu acho que todos nós, humanos, em algum momento passa suicídio pela cabeça, porque em algum momento a gente fala, que é isso que eu tô vivendo, não quero mais ver isso, quero que isso acabe. Tá, vou repetir, só acaba se você encarar. Só acaba se você passar por ele de frente, cara no olho, tudo que você está dizendo, baseado só na minha percepção de realidade. Não tem como provar nada que eu falo. E assim, o que os controladores desse mundo mais querem é que a gente se desconecte de nós mesmos e da nossa conexão com a fonte criadora, que não exatamente é o Deus que criou esse mundo invertido. Tem muita gente rezando para Deus errado, tá? É a nossa conexão com a fonte criadora que nos resgata e nos faz acessar outros níveis de padrões de consciência. E uma das maneiras que a gente pode reconectar com isso, e tecnicamente religião vem do religare, que seria a gente se religar a essa nossa conexão espiritual, mas foram, de modo geral, todas desvirtuadas, mas uma maneira de a gente se religar a isso é através da natureza. É ir para a natureza, é colocar o pé no chão, é fechar o olho, respirar, sentir essa vida que pulsa na natureza à nossa volta. Em última instância, nós somos a natureza desse planeta. Nós somos a Mãe Terra. A gente não está na Mãe Terra, a gente é a Mãe Terra. Da mesma maneira que a gente talvez até nem esteja na Matrix, talvez a gente seja a Matrix. Acho que através de nós se manifesta tanto Matrix quanto Mãe Terra. A Mãe Terra seria a terra orgânica real. A Matrix seria a terra artificial invertida que nos convenceram, que é onde a gente tem que é o que a gente tem que enxergar e onde a gente tem que vibrar, enfim. Fácil, eu sei, eu tô assim aqui compartilhando com vocês pra gente pensar junto nisso, pra gente ir junto nisso, pra gente se apoiar junto, porque no meio desse turbilhão todo, entendeu? O que temos é uns aos outros, pra gente se dar força. E por falar em turbilhão, lembrando que o lugar mais seguro de um furacão é no olho dele, que é o centro. Então, quando tiver tudo ventando à tua volta, você estiver no meio desse tornado, lembra de ir pro seu centro, porque ali é o seu lugar mais seguro. Inclusive, uma tática é você se conectar à sua própria respiração, porque a respiração te traz para o momento presente, para contato com o seu corpo. Parece que o nosso corpo tem isso de ser o nosso templo, a nossa chave para se conectar ou desconectar de qualquer que seja a Matrix. Não à toa, o nosso corpo é tão atacado para ele ficar debilitado. A gente encara debilitado mesmo, inclusive o corpo tem um poder absurdo de se regenerar. A gente já vem sendo bombardeado com alimentação, IMF, não sei o que, picadas há muito tempo. E o nosso corpo vai se regenerando porque ele é fortíssimo. O que a gente tem que fazer é fazer essa reconexão com ele e a ponte de colocar a nossa mente a trabalho do nosso corpo. Porque com isso a gente vai desconectando a nossa mente dessa grade prisional que é essa Matrix. Essa coisa que a saída está dentro. Eu acho que a saída é a gente parar de se distrair com fora, que é o que os controladores tanto querem. E a gente passar a voltar a nossa atenção para dentro, para se reconectar.
inclusive com a nossa força soberana, de dar isso para fora, para salvadores externos. Porque aí, nesse momento de você mesmo, essa sua reconexão, a nossa reconexão com nós mesmos, em última instância, uns com os outros também. Nesse local não tem mais espaço para suicídio, entende? Tem espaço para a gente virar os guerreiros que viemos aqui ser. É deixar aflorar o nosso guerreiro interno, que veio aqui para ancorar um novo padrão de consciência no meio dessa loucura toda. Porque é assim, quando a gente acende a nossa luz interna, que a gente vai fazendo desmoronar esse mundo invertido externo que tem sido projetado através da manipulação mental que rola aqui nesse planeta. Aliás, planeta esse que talvez nem seja um planeta, que também, aliás, já me interessa o formato, tá, gente? Tanto faz, pode ser hexagonal. Mas a questão é, outro dia eu li que a Terra seria um reino. No início, eu li muito livro de Allan Kardec quando eu estava nos meus 20 e poucos anos e... enfim, eu realmente acredito em reencarnação, mas eu já entendi que tanto Kardec quanto a reencarnação são, assim, maneiras de manter a gente presos aqui nesse jogo. Até porque eles, imagina, eles têm tanto trabalho de embotar nossas mentes para a gente acreditar nessa Matrix, que eles não vão querer perder isso, né? Então é como se eles nos convencessem sempre que a gente morre, que a gente tem dívidas aqui, que a gente tem que voltar para pagar. E ouvi algumas pessoas falando, inclusive, que isso de quando a gente morre, ter o túnel de luz, que vem pessoas da nossa família antigas para receber a gente, para nos receber naquelas colônias espirituais. Já ouvi que até isso seria um engodo, seria uma maneira de nos prender. Assim, a gente... Conheço tanta gente que provavelmente estaria em colônia espiritual, que talvez assim, conseguir para uma colônia espiritual seja o máximo que consiga de evolução espiritual. Beleza, né? Tudo é válido, entende? Mas parece que, se for possível, a gente no desencarne se lembrar disso. E ao invés de olhar para o túnel, para essa luz no fim do túnel, para os nossos entes queridos que vêm nos receber, a gente conseguir virar as costas para isso e olhar para o outro lado, a gente teria acesso ao universo para voltar, o que seria, sei lá, nosso planeta de origem, o que seja, voltar para a fonte de onde a nossa energia vem primariamente. Gente, não sei. Não sei. Dependendo da circunstância, até um conforto você encontrar entes queridos. Eu entendo, mas assim... Talvez tenha muito mais gente para encontrar do que as pessoas com as quais a gente compartilhou essa existência equivocada aqui. Talvez haja realmente uma falange de almas muito grande, cósmica, galáctica, o que seja, que a gente, que está assim, que está só esperando a gente se reconectar. A gente tem que fazer esse movimento. Então, não sei. Só uma coisa que eu ouvi que me pareceu interessante. O que eu quero falar também é que, falando com um amigo querido, aliás, eu tenho 2 amigos queridos que eram judeus e que meio que se converteram ao cristianismo, e a galera da Bíblia vai falar que é sinais do fim dos tempos. Galera, olha só, para mim Bíblia é script, tá? É do Deus desse mundo, que criou o mundo invertido. Mas enfim, eu não quero entrar nessa questão exatamente, mas assim, e esse amigo querido falando que ele sente muita força em se conectar com Jesus Cristo. Essa não é uma linguagem que eu falo. Para mim, o único Cristo possível é a consciência crística, que, desabrochando em todos nós, é o que traz de volta o Cristo à Terra, porque é a manifestação da consciência crística aqui que acontece através de todos nós. Para mim, essa seria a segunda vinda de Cristo. Enfim, para mim. Mas ele falando que ele gosta muito dessa linguagem de Cristo, mas com isso, que é uma coisa que dá força para ele, mas com isso de ficar entendendo todas as manipulações, está questionando até isso, aí fica complicada, porque fica meio sem fé, porque né? Porque assim, se você imaginar que a gente sempre rezou para o Deus invertido que criou esse mundo invertido, a gente fica meio sem ter onde se apegar. E é muito difícil se apegar dentro da gente, apesar de que essa seria a maior força e a melhor saída,
quando a gente está há muitos anos, provavelmente, sendo bombardeado para não fazer isso, né? Mas aí uma coisa que eu estava falando com ele, assim, talvez faça parte, porque assim, é tanto script aqui, talvez faça parte até do script desacreditar a gente de uma força maior, para com isso a gente ficar mais perdido ainda, entendeu? Se achando só boot de computador. Deus, inteligência artificial, que seja. E talvez essa seja mais uma artimanha do sistema. Como são tantas, como agora no governo Trump, tanta coisa que estava por debaixo dos panos vindo à tona, e ao mesmo tempo você não deixa de ser mais um script para seguir levando a agenda adiante, mas de uma outra maneira agora, entende? Assim, é muito script, tanto de script artimanha dentro de artimanha, da mesma maneira que, como eu falei antes, a gente está numa Matrix dentro de uma Matrix. Olha, então eu diria assim, se apegue ao que você quiser, ao que te dê força, e tanto faz se os outros acreditem ou não. Mas mesmo que aquilo não seja verdade total, absoluta, se aquilo faz sentido para você, se apegue àquilo, porque assim, eu sei que é difícil passar por esses tempos sem algum tipo de muleta que seja, né, de alguma coisa para você se agarrar. Então, se você precisa de uma boia até você aprender a nadar, beleza, boia é super válida, eu preciso de várias boias, entendeu? Então, assim, tudo é válido para a gente, de alguma maneira, ir navegando por esse mundo de águas tão turbulentas. As boias são válidas. E talvez aquilo seja verdade, talvez não, eu não sei o que é verdade. Só que eu posso fazer aqui é compartilhar a minha percepção de realidade. E que vai mudando ao longo do tempo. Estou fazendo isso junto, assim, porque assim, se tem realmente uma coisa que eu acredito, é na força da nossa humana unidade. Eu acho que isso dá um alívio, um poder, assim, é como se fosse mais fácil a gente retomar a nossa soberania própria se a gente fizesse coletivamente, com várias pessoas ao mesmo tempo, unidas, cada uma se voltando para si, retomando essa força interna soberana de centelha divina. Quanto mais gente fizer isso em uníssono, mais a gente retoma o nosso poder sobre esse reino da Terra.